Oi, meus amigos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o Supremo Tribunal Federal. Em tempos de censura, a gente vai abordar o órgão que representa um dos três poderes da República, o Poder Judiciário. O Supremo ele foi criado logo após a independência do Brasil. E eu estou falando algo em torno de 214 anos atrás. O presidente da República que indica cada ministro do Supremo. E ele se baseia em duas exigências: o notório saber jurídico e a reputação ilibada. E o presidente da República indica, e essa nomeação ela tem que ser aprovada pela nossa Câmara Alta, que é o Senado Federal. A gente imagina que lá no passado, na época do fio do bigode, da honra, da palavra, um juiz ele tenha que ser absolutamente imparcial. Não apenas na sua decisão, mas no seu histórico de vida imparcial. Porém, vamos dar uma olhada como que é a indicação e a composição hoje dos ministros antes de entrarem no Supremo. De 1995 a 2000, foi assessor parlamentar do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados e advogado do PT nas 3 campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. José Antônio Toffoli também exerceu a função de subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, de 2003 a 2005. Há 2 anos, José Antônio Dias Toffoli recebeu do presidente Lula o convite para ser advogado-geral da União. Para você ver, lá em 2002, quando Lula dividiu a sociedade brasileira no famoso nós contra eles, ninguém imaginou que a polarização do país chegaria a tal ponto como ela é hoje. E a gente vê uma indicação do presidente, na época, de uma pessoa, esse que vocês viram, tão ligado numa corrente ideológica do país, faz bem para a sociedade? Será que o chefe do Poder Executivo não poderia ter, conforme toda a história que a gente tem no STF, poderia ter indicado uma pessoa absolutamente imparcial? E o pior não é isso. Indicaram pessoas para ocupar o STF, não apenas com histórico de trabalho. Olha esse posicionamento político desse outro ministro. Nós já decidimos, dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Ver esse posicionamento absolutamente político, ideológico e de um lado de uma pessoa que foi ser um juiz imparcial depois, dá a impressão para o brasileiro comum, como eu, que não sou advogado, não entendo tanto do poder judiciário, dá a impressão que se politizou a indicação para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Para você ser um dos indicados do presidente, você tem que agradar ideologicamente esse grupo que está temporariamente dominando o país. E dá nisso, dá nesse tipo de indicação de pessoas com histórico de posicionamento político e ideológico, e mais do que isso, depois, quando assumem a cadeira de ministro, de juiz imparcial, se posicionam em palestras como este outro ministro. Eu tô muito preocupada com as eleições desse ano. Para mim não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. Preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. Porque saiu num jornal muito importante americano, The New York Times, olha só, a gente tem essa imagem de um artigo questionando o STF brasileiro. Com essa pergunta, o STF brasileiro está indo longe demais, e a foto, então, de Alexandre de Moraes, fazendo questionários ali, questionando várias ações de Moraes. Essa reportagem descreveu exageros em ação contra empresários, que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos meses, empresários que sofreram uma operação ali por conta de Alexandre de Moraes, e destaca ali o poder desmedido do ministro. Esse artigo fez um retrato, inclusive, do desequilíbrio atual ali dos poderes do Brasil, apontando para a recente expansão de força do Supremo Tribunal Federal como uma potencial ameaça à democracia brasileira.
é preciso enfrentar o inimigo, sem ter a sensação de que nós perdemos. Isso é frase de ministro do STF, de juiz, isso é frase de juiz. Como pode isso? Pode até ser legal do ponto de vista jurídico, mas convém. Qual que é o sentimento que essa metade da população que não concorda com esse nós, que nós é esse, se sente representada no poder judiciário por uma pessoa que se manifesta assim? E ainda tem mais, tem outros exemplos. Vou mostrar para vocês um juiz que, como presidente do Supremo Tribunal Federal, se posicionou a favor de uma agenda global que nada tem a ver com a defesa da Constituição brasileira. E essa agenda também muitos de nós não concordamos. Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem se mantido firme o seu compromisso de alcançar ao Plano Global de Desenvolvimento traçado pela Agenda 2030 da ONU. Recentemente, em visita oficial à Organização das Nações Unidas, o seu secretário-geral, Antônio Guterres, elogiou e reconheceu a importância do trabalho desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal, convidando o tribunal a reportar esse modelo piloto de implementação da Agenda 2030 a outras cortes supremas do mundo. Mas então, quais são as consequências para o STF, para uma instituição tão importante, para uma instituição vital para o ordenamento jurídico, para a democracia, para a república? Em primeiro lugar, a gente já vê posicionamentos de ex-ministros, principalmente um que, quando saiu, estava no apagar das luzes do seu mandato, ele alertou na então criação do famoso inquérito do fim do mundo, porque realmente é o fim da picada, o inquérito que está acabando agora, culminando na base de toda a censura que existe no país. Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade e haverá tendência em condenar o acusado, o que estabelece a posição de desvantagem do acusado na partida da ação penal. Ante as achegas verificadas depois de instaurado, diria mesmo um inquérito do fim do mundo sem limites. O que ocorreu com a Jovem Pan, para mim, é impensável você se antecipar o fato e dizer ao veículo de comunicação como deve ou não proceder. Isso, se ocorre, é uma verdadeira censura. E nos vem da Constituição Federal a liberdade de expressão e de comunicação. E agora, o pior de tudo. Uma ministra do Supremo Tribunal Federal, se manifestando como juíza nos autos, ela, pelo que qualquer leigo consegue entender, ela disse que a medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Eleitoral, ele era inconstitucional, porém, por ser temporário, iria aprovar. Aí eu me pergunto, e se um sequestrador praticar um sequestro relâmpago e ele alegar essa lei dizendo, não, mas foi temporário, foi rápido para o bem da pessoa, será que alguém em algum momento pode alegar? Eu sinceramente, como cidadão e como leigo, eu faço essa pergunta. Olha o que aconteceu. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno. De alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto... Pois é, meus amigos, esses são os novos tempos. Esses são os tempos que a gente está vivendo agora. E a impressão, novamente, que dá, e eu falo aqui sobre impressões, como cidadão, tendo o direito do pouco de liberdade de expressão que ainda sobrou nesse país, de dizer que a gente tem, no país hoje, não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de um presidente da República que é fora da caixinha, ele é fora do sistema. E o sistema, comunicação, dos poderes, eles não querem ele lá e estão fazendo de tudo para tirar.
O sistema está fazendo de tudo para que o Bolsonaro não seja reeleito. E só por causa disso, para mim, já é um fator para eu me posicionar, colocar cara a tapa para defender a reeleição do Jair Bolsonaro 22 neste domingo para presidente da República.